Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, versículo do 1 até o 5. Hoje é culto de ceia do Senhor, um culto especial, um culto de lembrarmos, é um culto que nós trazemos na nossa memória o sacrifício de Jesus. Amém? Ezequiel, capítulo 47, do 1 até o 5. Amém? Depois dessas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo, vi uma corrente de águas saindo dos alicerces do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Então me levou para fora do templo, pela passagem externa norte. Paramos do lado de fora da porta leste, que estava fechada. A corrente de águas corria por baixo dela, na direção leste. Meu guia e eu acompanhamos a corrente indo para leste. Ele tinha na mão um fio, com esse fio mediu 457 metros, e então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água mal chegava aos meus tornozelos. Continuamos andando em direção leste, e ele mediu mais 457 metros. Mandou-me atravessar o riacho mais uma vez, e a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 457 metros, o riacho já era um riozinho, cujas águas chegavam até a minha cintura. Andamos mais 457 metros, sempre medidos pelo fio que o meu guia levava. Aí o riozinho já era um rio tão fundo e tão forte que só mesmo nadando eu seria capaz de atravessar. Amém? Deus querido, nós te louvamos, Senhor meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pelo o privilégio, Senhor meu Pai, de estarmos aqui, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor meu Pai, de estarmos na tua casa, pelo privilégio de te servirmos, Senhor meu Pai. Senhor Deus, obrigado por esse dia, que o Senhor continua em nosso meio, é o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis tomar seu assento, olha para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso e fala que a paz de Cristo esteja com você nessa noite. Amém? Aleluias. Meus irmãos, acredito que muitos já tenham lido essa passagem, desse trecho da Bíblia. Talvez tenham ouvido muito, dá uma baixadinha, já tenham ouvido muito sermões a respeito dessa passagem. Mas eu gostaria de raciocinar com os irmãos e trazer um pouco, explanar com os irmãos sobre a importância de você não ficar no lugar onde você está, mas que você saiba também que o melhor de Deus está para acontecer na sua vida. Nós temos que entender, meus irmãos, que os planos de Deus são perfeitos para nós. E quando nós começamos a entender que os planos de Deus são perfeitos para nós entendemos que o objetivo e o plano de Deus não é nunca fazer com que sua vida seja que você retroceda. O plano de Deus nunca é fazer com que você volte para trás. O único motivo que Deus possa fazer que sua vida possa retroceder é para te dar um impulso para você ir para frente. Então o objetivo de Deus nunca é fazer com que você volte para trás. Mas para que você precisa alcançar um nível alto com Deus,
para que sua vida, que o plano de Deus possa ser perfeito na sua vida, você precisa estar sempre em contato e em crescimento com Ele. Muitas das vezes, meus irmãos, nós perguntamos, algumas pessoas acham que já atingiu um nível mais alto na sua vida. E muitas das vezes nós perguntamos, espelho, ficamos de frente do espelho e falamos, espelho, espelho meu. Existe alguém nesse mundo que já atingiu algum nível mais máximo da vida do que eu? Ou então nós chegamos para frente do espelho e falamos, espelho, espelho meu. Existe alguém que ainda não alcançou, não chegou lá como eu? Mas, meus irmãos, muitas pessoas, como eu disse, acham que já alcançou um nível que não precisa alcançar, que não precisa avançar na vida. Talvez você fale que já alcançou um nível espiritual tão alto. Mas existe uma passagem na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que fala o seguinte, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só que mensagem poderosa. Olha, o seu olho não enxergou ainda. O seu ouvido, ele não conseguiu ouvir ainda. A sua mente não consegue imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus, meu irmão? Você tem prazer de estar na presença do Senhor? Você deseja, não somente tem o desejo de estar na presença do Senhor, mas de ficar na presença do Senhor. E tem uma passagem, um personagem na Bíblia, que ele exemplifica um pouco o que nós queremos dizer nessa noite. Seu nome é Pedro. Pedro, meus irmãos, ele atingiu um nível máximo espiritual. Pedro, ele participou do discipulado de Jesus Cristo pessoal. Ele andou com Jesus Cristo. Ele participou dos melhores ensinamentos. Ele viu as grandes curas que Jesus Cristo fazia. Então, esse cara, meus irmãos, ele atinge, como eu disse, um nível extraordinário. E que nível extraordinário é esse que Pedro alcança? A palavra de Deus fala o seguinte, que Pedro, aonde ele passava, a sua sombra curava. Imagina, meus irmãos, que as pessoas então começavam a trazer aquelas pessoas e deixavam na sarjeta para que Pedro, quando andasse, aquelas pessoas fossem curadas. Imagina você, meus irmãos, Pedro na sua caminhada matinal. Se é que ele fazia. Eu fico imaginando, meus irmãos, Pedro andando, imagina aquele tumulto que deveria ser uma galera, sei lá, caída, suja, que não conseguia andar, e Pedro passava e de repente começava a levantar a galera assim, ó. Imagina, meus irmãos, a pessoa que não conseguia ver, e Pedro passava e de repente a sombra dele... Aquela pessoa, meu Deus, eu estou enxergando. Pedro passava, aquela pessoa não conseguia ouvir, e Pedro passava e ela falou, meu Deus, que barulho é esse? E Pedro então, meus irmãos, atinge esse nível extraordinário. Ele ora, Dorca ressuscita. Esse homem, meus irmãos, em uma pregação que ele faz, 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo. E a gente começa a olhar assim, meus irmãos, será que eu posso atingir um nível que esse homem atingiu? Será que eu estou no nível que esse homem está, meus irmãos? Porque, sinceramente, quando eu olho essa história e vejo que Pedro, pela sua sombra, ele curava, eu falo, meu irmão, eu não estou lá e eu não consigo me ver lá. Mas, meus irmãos, nem sempre foi flores na vida de Pedro.
nem sempre foi esse nível extraordinário que Pedro tinha. Quem era Pedro antes dele andar nessas águas profundas que nós lemos aqui? Quem era Pedro quando Pedro andava nas águas que estavam lá no tornozelo, conforme nós lemos na passagem? Pedro, meus irmãos, foi aquele homem que afundou no mar de medo. Pedro, meus irmãos, foi aquele que quando Jesus Cristo estava no mar, ele viu Jesus Cristo e ele bota o pé para fora do barco. E ele com ousadia fala: olha Jesus, eu posso ir até aí. Jesus Cristo fala: sim, vem. Eu quero dizer para você, Jesus nunca irá te impedir de viver e experimentar o extraordinário em sua vida. Jesus nunca vai impedir você de viver o extraordinário em sua vida. Esse homem, meus irmãos, ele deu um passo extraordinário. Ele sai do barco, ele vê Jesus, ele começa a andar, mas no momento que a Bíblia fala que ele tira os olhos de Jesus e olha o vento, olha a tempestade, ele começa a afundar e ele tem medo. Esse homem, meus irmãos, foi aquele que ele nega Jesus Cristo. Ele nega Jesus Cristo. Ele nega Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo pega esse homem improvável. Pega esse homem improvável e faz com que ele atinja um nível lá em cima. Faz com que ele atinja esse nível lá em cima. E eu quero dizer para você que nós que nunca estamos parados, ou estamos avançando ou retrocedendo, nós nunca podemos ficar parados. Ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. O cristão não pode ficar parado. Ou avançamos, ou a gente retrocede. Mas Jesus Cristo, nosso Deus, Ele quer que você atinja um nível lá em cima, extraordinário. Jesus Cristo quer que você ande lá nas águas, conforme nós lemos, nas águas em que você não consegue andar, mas que você tem que nadar. É esse o nível que Deus deseja para você. É esse o nível que Jesus Cristo deseja para nós, que nós possamos ir lá em cima, voar lá em cima, conforme nós falamos na nossa conferência que nós tivemos. Sabe, meus irmãos, Pedro, conforme eu disse, ele nega Jesus Cristo. No momento ele fala para Jesus: olha, eu vou com você até as últimas consequências. Eu vou estar com você. Mas no momento, ele nega literalmente. No momento de confronto, ele nega a Jesus Cristo. Então Pedro, meus irmãos, ele nem sempre foi esse homem que esteve lá em cima. Ele também foi um homem que esteve andando com as águas ali nos tornozelos. Mas, meus irmãos, nós temos algumas lições que nós podemos compartilhar com os irmãos a respeito de Pedro. Pedro, meus irmãos, conforme nós falamos aqui, era um homem que andou com Jesus Cristo. Era um homem que foi ensinado com Jesus Cristo, participou do discipulado com Jesus Cristo. Esse homem, meus irmãos, ele tinha uma comunhão com Jesus Cristo. Esse homem, meus irmãos, ele tinha uma intimidade com Jesus Cristo. Esse homem, meus irmãos, a comunhão dele com Jesus Cristo era tão grande, que todas as vezes que você vai ver na Bíblia, em que Jesus Cristo está orando, tem partes que ele menciona que Pedro está também. Esse homem, meus irmãos, ele tinha tão comunhão com Jesus Cristo, que Jesus Cristo frequentava a sua casa. A prova disso é que nós vamos ver que Jesus Cristo cura a sua sogra. Então mostra que eles tinham uma comunhão. Jesus Cristo, quando ele foi morto,
E ele volta e ele fala o seguinte: olha, eu vou ter com os discípulos e com Pedro. Em algumas passagens da Bíblia nós vamos ver Jesus Cristo, ele menciona os discípulos, ele não fala os nomes de todos os 12 discípulos, mas quando ele menciona Pedro, ele menciona o nome de Pedro. Ele não relaciona Pedro simplesmente a um discípulo, mas ele trata Pedro pelo nome. E isso mostra, meus irmãos, o nível de comunhão e intimidade que eles tinham. E eu aprendo aqui é o seguinte: se nós queremos ter autoridade, nós precisamos ter intimidade com o Pai. Sem intimidade com o Pai. Aleluias. Tá bom isso aqui? E sem bateria na sua vida, que é Jesus Cristo, a sua vida também não funciona. Amém? Nós tivemos exemplo prático agora, né? Aleluia, isso é Deus. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, se nós queremos ter autoridade, nós precisamos ter intimidade com o Pai. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, em que as coisas passam muito rápido. As coisas passam muito rápido. Um vídeo que acontece, uma cena que acontece no final do mundo, nos cafundós dos Judas, como falam lá em Minas. Eu não sei como falam no lugar de vocês, mas é um lugar que é desconhecido, lá onde o vento faz a curva, sei lá. É no lugar mais remoto da terra possível. Se acontecer algum fato e alguém tirar fazer um vídeo, e se for um vídeo bacana ou algo que aconteceu, meu irmão, em questão de segundos, o mundo fica sabendo o que aconteceu ali. Você tem notícias do mundo no seu celular, na palma da sua mão. No carro eu e a Su vem comentando, nós já estamos em outubro, falta 2 meses para acabar o ano. Você parou para pensar nisso, que falta 2 meses para acabar o ano? Para comer, meus irmãos, para você fazer uma comida, esquentar, é 90 ou 60 segundos você faz uma comida. Tem uma panela aí que diz que você coloca só os ingredientes, ela prepara um banquete para você. Então as coisas, meus irmãos, estão assim, ó, rápidas, está tudo passando rápido. Nunca se ouve tanto como as coisas acontecessem tão rápidas, mas nunca se viu também um período em que se menos tem intimidade com Deus. Vivemos um período em que as coisas são rápidas, mas vivemos ao mesmo tempo, em contrapartida, em um período em que se tem menos intimidade e menos tempo com o Pai. Primeiro nós temos que aprender, sem intimidade, nós não temos autoridade. Você já viu, meus irmãos, o crente, meus irmãos, que você quer provar ele se ele tem autoridade mesmo, é quando alguém cai endemoniado. Não sei se você já viu uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa. Meu irmão, tem gente que foge daqui. Nós teve uma coisa que aconteceu aqui na igreja há um tempo atrás, não vamos revelar o nome, lógico, mas era uma líder de uma outra denominação, em que uma jovem caiu possessa aqui na igreja, e essa irmã, ela não teve a ousadia, vamos colocar essa palavra, não teve a ousadia de orar pela irmã. Ela foi lá na missionária Kátia, foi correndo, e pediu para a missionária Kátia colocar a mão na irmã. Sem intimidade com o Pai, sem autoridade. Segundo, meus irmãos, que nós podemos aprender com Pedro, que não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Pedro nega Jesus Cristo. Talvez essa seja a cena mais triste da Bíblia.
forte. Pedro nega Jesus Cristo. Jesus Cristo, Pedro troca olhares. Pedro sai chorando, sentindo um lixo. Sentindo um lixo. Porque ele sabia que o amigo dele estava sendo preso. E não estava sendo preso simplesmente para ficar na prisão, mas porque estava indo para ser morto. E a atitude de Pedro, de seu amigo, foi o quê? Foi negá-lo. E sabe mais, meus irmãos, o que Pedro faz agora? Ele nega Jesus Cristo. Ele vai voltar para trás. Ele vai fazer o que ele fazia antes. E o que ele fazia antes? Ele pescava. Pedro chega para os seus amigos e fala: ó, galera, foi mal, eu neguei Jesus Cristo, eu estou mal, não tem como eu continuar chamado, não tem como eu continuar, eu vou voltar ao que eu fazia antes, eu vou voltar para o barco, vou voltar para a pesca. Pedro larga tudo e vai voltar para a pesca. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, conhece Pedro. Ele conhecia o potencial de Pedro, assim como que ele conhece o seu e o meu potencial. E ele vai até Pedro. Ele vai ter um encontro com Pedro agora. E ele chega para Pedro. E Pedro olha Jesus Cristo e ele vai ao encontro de Jesus. E Jesus Cristo fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, te amo, eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus Cristo olha de novo para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala novamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo responde para ele: pastoreia os meus cordeirinhos. Jesus Cristo olha de novo para Pedro, mas agora numa pergunta talvez mais forte, do modo mais forte, fala: Pedro, você me ama no perfeito amor? E Pedro então fala: Senhor, só o Senhor sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Jesus Cristo olha para ele então e fala: olha, pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeirinhos, pastoreia, volta para o seu chamado, volta para o que você era antes, não contente com o que você está agora, volte para o que você era antes. E isso, meus irmãos, é que acontece muitas das vezes em nossas vidas. Deus nos dá algo maravilhoso para nós fazermos, e por causa de devidas diversas circunstâncias, nós paramos e desistimos. Muitas das vezes você tem um projeto de vida, você tem um plano, e você começa bem, mas de repente você para. Mas Deus manda dizer para você nessa noite: volte para o que você era antes. Não tenha medo de recomeçar. Jesus está esperando você no mesmo lugar onde você parou. Jesus foi encontrar Pedro lá na praia. Jesus sabia onde ele tinha parado. Não tenha medo de recomeçar. Não aceite andar, meus irmãos, no nível mais baixo. Não aceite andar no nível lá embaixo. Sabe, tem vezes as pessoas estão tão mal. Está tão mal. Está no nível lá embaixo, que começa a ter desânimo. E qual é o seu nível espiritual? Muitas das vezes nós achamos o seguinte: olha, eu tenho um plano B. Se meu plano A não dá certo, eu tenho um plano B. Para Jesus Cristo não existe plano B, meus irmãos. O plano que Deus traçou para a sua vida, ele é perfeito. Não existe plano B para Deus. Não existe plano B para a sua vida. Não tenha medo de recomeçar.
Deus quer nos ver andando no nível de intimidade espiritual lá em cima, meus irmãos. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. A terceira lição que nós podemos aprender: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, meus irmãos, se nós não buscarmos a doce presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Olha o que aconteceu. Era dia de Pentecoste. As pessoas estavam reunidas ali em Jerusalém. 120 homens estavam reunidos ali em um quarto. E a palavra de Deus fala que eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro estava ali também. E por causa disso, meus irmãos, Pedro recebe, um novo renovo. E esse homem, meus irmãos, ele prega, 3.000 almas se convertem. Ele experimenta o extraordinário de Deus em sua vida. E esse homem, meus irmãos, ele vira um líder cristão. O que eu aprendo aqui: nós teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós. Nós teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, esvazie você de você mesmo. Diminua você e deixa Deus crescer em sua vida. Você não irá sair do lugar onde você está com suas próprias forças. Abra comigo ali em Efésios capítulo 5. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, versículo 18 até o 20. Coloquei para a gente. Não bebam muito vinho, porque muitos males se encontram nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Conversem muito uns com os outros a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos sacros e louvando ao Senhor com canções no coração. Sempre deem graças por tudo a nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A receita de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós sabemos isso, meus irmãos, se nós sabemos como ser cheios do Espírito Santo de Deus, por que é difícil sentir isso? Por que é difícil sentir? Volta aí, Washington. Por que é difícil sentir? Passa para o outro. Por que é difícil conversar uns com os outros a respeito do Senhor? Por que é difícil nós citarmos salmos e hinos? Por que é difícil nós cantarmos hinos que louvam ao Senhor com canções no coração? E por que é difícil nós darmos graças ao Senhor nosso Deus? Por que é difícil isso? Por que nós não falamos essas coisas que nos edificam? Por que nós não fazemos isso que nos edificam? Por que nós preferimos fazer outras coisas? Falar palavras que não provêm de Deus? Por que sai da nossa boca palavras que não agradam ou entristecem o Espírito Santo? Por que canções saem da nossa boca que são canções que não edificam e louvam a Deus? Por que é difícil isso? Porque é difícil nós ser cheios do Espírito Santo. Como nós queremos ser cheios do Espírito Santo se nós não estamos dando graças a Deus e louvando a Deus, o nosso Pai? E ao invés disso, nós reclamamos de tudo. Por qualquer circunstância que acontece em nossa vida, nós reclamamos. Então nós temos que perguntar: qual o nível de entrega? Quais são as suas prioridades? Quais são suas prioridades?
Você está satisfeito no lugar onde você está? Você está satisfeito com o nível espiritual que você tem? Você está satisfeito com o seu relacionamento com Deus? Você está satisfeito? Nós podemos abrir um leque para isso, mas você está satisfeito com o seu trabalho? Você está satisfeito com sua entrega no trabalho? Você está satisfeito com sua entrega na escola? Você está satisfeito com sua entrega na faculdade? Você está contente com o teu salário? Você está satisfeito com aquilo que você faz na igreja? Você está satisfeito com sua família? Você está satisfeito com o relacionamento que você tem com seu filho? Ou com sua filha, com seus filhos? Você está satisfeito com o relacionamento que você tem com seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido? Você está satisfeito? Você está satisfeito com o relacionamento com a sua família em geral, com seus amigos? Em qual nível de intimidade você tem? Nós vemos a história, meus irmãos, que esse homem, ele andava esses 457 metros ou 500 metros, umas versões falam que eram 500 metros. Para cada 500 metros que ele andava, 500 metros ficava para trás. Se eu dou 2 passos para frente, 2 passos fica para trás. Sabe, meus irmãos, nós precisamos deixar para trás todo embaraço e pecado que nos rodeia. Eu faço uma pergunta para você novamente. Se Jesus voltasse agora, se a nossa reunião, se o nosso culto não terminasse agora, o que você entregaria para Jesus? O que você teria em suas mãos de espiritualidade para entregar para o nosso Pai? Se, meus irmãos, se nosso Senhor Jesus já liberou todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, não tem nada travado. Você está satisfeito com o nível de vida que você tem levado? Você está satisfeito com as águas que estão no teu tornozelo? Nós, meus irmãos, acredito que todo mundo aqui já foi numa praia. Ou vamos usar o exemplo de rio, seja que for, uma praia, um rio, seja que for. Quando a água está no teu tornozelo, você consegue ter controle da situação. Você consegue movimentar. Quando a água está no seu joelho, é um pouco mais difícil, mas ainda você tem o controle da situação. Você controla. Quando a água está na sua cintura, você não tem aquele controle todo, mas ainda assim, você continua no controle. Mas Deus deseja que você seja encoberto pelas águas, aonde você não tem controle das coisas da sua vida. E esse é o nosso problema. Nós queremos controlar a nossa vida. E é por isso, meus irmãos, você controla a sua vida e você quebra a cara. É porque você está andando nas águas rasas. E Deus quer que você ande nas águas que vai te encobrir, em que você não pode andar mais, em que você tem que nadar. Qual nível de espiritualidade que você está? Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito? Porque eu não estou satisfeito com a minha. Você está satisfeito? E Deus fala, vá para as águas profundas. Vá para as águas profundas. Deus não está preocupado com o que você fez. Deus não está preocupado com o que aconteceu no teu passado. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado aonde você está agora. E aonde você pode chegar. E Deus quer que você seja, sabe, conforme eu falei, seja encoberto por essa água.
em que você possa gerar autoridade, em que você possa, acontecer milagres, e através da sua vida você possa fazer milagres na vida de pessoas próximas de você e na vida de famílias também próximas de você. Não se contente então, meus irmãos, com as águas no tornozelos. Não se contenta. Talvez você chegue para mim, chegue aqui nessa noite e fale: olha, eu já cheguei aonde eu queria chegar. Mas o Espírito Santo fala: olha, tu nem sabe aonde eu posso te levar. Talvez você chegue aqui e fale: olha, eu parei. Eu vou voltar ao que eu fazia antes. Mas o Espírito Santo fala: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Talvez você esteja aqui nessa noite e o seu nível de água está tão baixo. Você está andando no nível de água tão baixo que você talvez nem mais acredita em Deus. Talvez você nem tenha mais Jesus. Você está andando no nível de tão baixo, que suas crenças não são mais Deus. Você está andando num nível tão baixo, mas tão baixo, que quando você está com problema, você não procura mais Deus, porque a sua crença não está mais lá. O seu nível está tão baixo, mas tão baixo, que Deus realmente não é a prioridade na sua vida. O seu nível está tão baixo, mas tão baixo, que enquanto você vem para a igreja, a sua cabeça está lá longe. Interessante que a gente aqui de cima, a gente olha, meus irmãos, a gente olha nos semblantes, e os seus olhos falam. A Lívia fala isso, que os olhos falam. Nós não estamos julgando ninguém. O seu nível está tão baixo, mas tão baixo, que talvez se você ler 5 versículos no ano, é muito. 5 versículos bíblicos no ano, é muito. Talvez você lê, seu nível com Deus é tão baixo, mas tão baixo, que talvez os versículos que você lê, são os versículos que são falados aqui na igreja. Quantas vezes no ano você ora a Deus? Quantas vezes você vai até Deus simplesmente para buscá-lo, não para pedir algo? Porque nós vamos até Deus para pedir, para pedir, para pedir. Porque você anda em águas rasas, então o teu nível é lá embaixo. Mas se Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você experimentar águas profundas, águas que você nunca imaginou, que seus olhos nunca viram, que seus ouvidos nunca ouviram, o que Deus tem preparado para você. Eu gostaria que você ficasse em pé. Feche seus olhos. Sobe aqui, Caiane. Se você conseguiu compreender aquilo que nós gostaríamos de ter passado hoje, feche seus olhos. Eu não sei, talvez a sua vida foi como a de Pedro, está como a de Pedro, sabe? Você viveu um alto com Deus e você caiu.
Canta aquele música, eu quero viver um novo, eu quero viver um novo, é? Algo novo. E nós precisamos viver um algo novo. Tire esse momento para pedir a Deus. Como eu disse, Deus não quer que você ande em águas baixas, rasas, em que você tem o controle da sua vida. Deus não deseja que você tenha o controle da sua vida. Deus tem um plano perfeito para nós. E esse plano, para que seja perfeito em sua vida, em minha vida, Ele tem que tomar conta. Então tem certas coisas que vêm em nossas vidas e nós desesperamos, e porque queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, do nosso modo. Quando você levanta a sua mão e aceita Cristo como o único e salvador da sua vida, você assina um contrato virtual, passando todos os direitos que você tem para Deus. E isso inclui o controle da sua vida. Então, quando você aceita Cristo e você passou isso para Deus, você não pode requerer de volta, porque se você faz isso, você quebra o contrato. Oh Deus, aleluia, Jesus. Experimenta algo novo de Deus na sua vida. Faz meu coração arder de novo. Aleluia, Jesus. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Nunca é tarde para recomeçar. Não tenha medo para recomeçar a sua vida. Não tenha medo de voltar a ter a intimidade com Deus novamente. Nunca é tarde para você recomeçar a ter um encontro novamente com Deus. Nunca é tarde. Porque o melhor de Deus para nossas vidas ainda está por vir. Você não sabe o que é. Que a palavra de Deus, e nós lemos aqui que os seus olhos não podem ver, os seus ouvidos não podem ouvir, e sua mente não consegue imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas para que você possa experimentar isso, meus irmãos, você tem que ter intimidade com o Pai. Você precisa ter uma constante crescente com o Senhor Jesus. Você precisa ter relacionamento com o Pai. Sim, Jesus. Não se contenta, meus irmãos, em ficar nas águas rasas. Não se contenta em ficar com as águas nos seus joelhos. Não se contenta em ficar com as águas nas suas cinturas. Mas Deus quer que você se afunda nas águas, que você ande nas águas mais profundas. É esse o nível que Deus deseja para você. É esse o nível que Deus quer para você. E é esse o nível que você precisa experimentar. Sabe, muitas das vezes nós caímos, nós ficamos fracos na fé. E nós voltamos a fazer as coisas que fazíamos, como Pedro. Ele falhou e ele voltou a fazer as coisas que ele sabia fazer. Sabe, muitas das vezes você tem Deus no coração, você confia. Mas pela vida você faz coisas que desagradam o Espírito Santo.
Mas aí então você volta a fazer as coisas que você fazia antes. Você começa a alimentar a sua carne, a sua alma de coisas carnais. Você começa a ver coisas que você tinha parado. Você começa a experimentar, a colocar coisas na sua boca que você tinha parado e agora você voltou de novo. Você começa a ter convivência com pessoas que você tinha parado e isso te atrapalhava e você sabia disso e você afastou, mas agora você voltou de novo. Mas nunca é tarde e não tenha medo de recomeçar algo novo na sua vida. Sim, Jesus Cristo. Nós oramos, papai querido, em nome de Jesus. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, viver e experimentar, Senhor meu Pai, algo sobrenatural, Senhor Jesus. Que cada um aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, possa, Senhor Deus, mergulhar nessas águas profundas, Senhor meu Pai, e não sair dali, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor, amém.